Então, esse é o primeiro ponto para a gente compreender. O que faz um anúncio dar bom, o que faz um anúncio performar, não é quem aperta o botão no anúncio necessariamente, por mais que a pessoa tenha que ser boa. Mas é o criativo ser bom, mas é o vídeo ser bom. Pode ser a melhor pessoa em apertar botão, ter a melhor estratégia de turbinar de tráfego pago. Se o criativo não for bom, o resultado final não vai dar em nada. Então, por que é importante a gente compreender isso? Porque a gente compreende do tamanho da responsabilidade que a gente tem. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer apenas um criativo mais ou menos e que o turbinar vai dar de conta, mas na realidade é o inverso. Então, turbinar, o anúncio, ele apenas vai potencializar o potencial que o meu criativo já tem. Então, como é que a gente poderia resumir essa ideia? Alguém faz alguma... Cara, deixa eu baixar só um pouquinho a música aqui. Vai falando aí, John. Por enquanto eu vou... Vamos lá. A criatividade é uma parada, ela é muito legal, eu acho importante. Colocar tráfego. E, basicamente, ele se trata de comunicação com o público-alvo. Prático, você quer atingir, você não sabe para onde você está atirando. Então, basicamente, é fazer um estudo da sua pessoa. No caso, você vai trabalhar no perfil de público, você sabe que a mulher, vocês sabem o que vocês vão atingir. E aí, você vai trabalhar esse planejamento para poder criar. Você vai ver se esse público maior prefere um vídeo mais curto, com mais cortes no meio desse vídeo, menos cortes, um pouco mais lento. Sim. Se a galera prefere que tenha mais depoimento durante esse vídeo, se talvez fazer uma pegada inicial com vários depoimentos rápidos, fiz 10k, 12k, então tipo, é uma parada que é muito sobre você estudar o público. Isso o que eu mais entendia quando eu estava no criação é sobre emagrecimento. Então, propriamente falando, né, a gente já chegou a pagar 20 centavos, né, porque eu subi anúncio que ia subir para ISA pelo Facebook. 20 centavos, 10 centavos por então, e eu sempre fazia isso, comunicação com a persona. Então, quando você da persona, às vezes você pensa, não, é só encher anos, 30 anos e pronto. Algumas pessoas, elas pensam assim, na verdade, ela é a Maria, então, persona. Ganha 2 salários, tem 3 filhos para sustentar, é sozinha, e aí você tem que entender com base nessa pessoa o que você pode fazer para chamar a atenção dela. Show. Então, bora lá. Eu vou só comentar sobre o que John falou, porque tá gravando aqui também. Então, o que John falou, que para que a gente tenha um criativo de alta performance, o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, é a gente estudar a persona. Por quê? Porque dessa importância da gente estudar a persona. Primeiro, o que é a persona? A persona seria a característica do meu público. Então, antes de eu querer fazer alguma coisa para meu público, e por isso que eu falei que esse conteúdo não era apenas sobre criativo, era sobre tudo, antes de eu querer fazer qualquer coisa, eu tenho que entender quem é o meu público, qual o comportamento do meu público. Por que isso? Porque é a partir do comportamento do meu público que eu vou conseguir fazer algo para que o meu público se identifique da melhor forma possível. E porque o meu público tem que se identificar da melhor forma possível. Porque se o meu público não se identifica comigo, o que é que eu estou fazendo da vida? Eu não estou fazendo nada. Porque para eu vender para esse público, ele precisa entender que o que eu tenho vai agregar alguma coisa na vida dele. E o primeiro passo para ele compreender isso é ele me dando ouvido. E como é que ele me dá ouvido? Quando ele perceber que eu sou igual a ele. Ou melhor, que eu já superei uma dor que ele tem. Então, isso aqui realmente é fundamental. Eu entender da minha persona. E a gente tratou sobre isso até no conteúdo sobre gancho, que eu falei sobre conexão. Eu não lembro mais nem o que é que eu falei exatamente, mas eu lembro que eu falei sobre conexão. Eu lembro que eu falei, eu tô lembrando agora, eu lembro que eu falei sobre vídeos compartilháveis. E eu falei bem assim, para um vídeo ele ser compartilhável, ele precisa conectar. Então vamos tratar sobre isso. Para um vídeo... Ixi, meu pincel do nada parou. Para um vídeo ele ser compartilhável, ele precisa conectar. Para ele ser compartilhável, ser de conexão. Para ele ser compartilhável, ele precisa ter conexão. Para esse vídeo ele ter conexão, ele precisa ter elementos que estão dentro da realidade da outra pessoa. Então, para um vídeo ele ser compartilhável, ele precisa conectar. E para um vídeo conectar, ele precisa ter elementos que estão dentro da realidade da outra pessoa. É basicamente isso. E por que um vídeo ele tem que ser compartilhável? Porque um vídeo que é compartilhável é porque o público está assistindo. É porque o público está gostando. Então acabamos de criar um método aqui.
CCE. O vídeo ele precisa, para um vídeo ser compartilhável, método CCE, acabamos de criar aqui. Para um vídeo ele ser compartilhável, ele precisa conectar. Para que um vídeo ele conecte, ele precisa ter elementos que conectem com a realidade da pessoa. E o que é elementos que conectem com a realidade da pessoa? É exatamente a gente voltar nesse ponto. Que ponto? Estudar a persona, para que a gente entenda o que está dentro da realidade da pessoa. O que é persona? Nada mais do que os fundamentos ou as características que está dentro da realidade daquela pessoa. O meu público, por exemplo, no caso da gente, a gente vai vender renda extra, um produto de emagrecimento. O que é que uma pessoa que quer um produto de emagrecimento quer? Qual que é a dor dela? Qual que é a persona? Geralmente pode ser uma senhora ou uma pessoa acima dos 30 anos, geralmente. Pode ter com menor idade, mas vamos criar um público mais específico. Geralmente a minha persona, ela tem mais de 30 anos, geralmente ela está frustrada, geralmente ela tem filhos, porque provavelmente foi num pós-parto. Então aqui eu já encontrei algumas características da minha persona. Então, para esse vídeo ele ser compartilhável, eu preciso me conectar. Como é que eu me conecto? Com elementos que tenham a ver com a realidade daquele público. Quais são os elementos que têm a ver com a realidade de um público de emagrecimento? Provavelmente a pessoa vem de um pós-parto, provavelmente ela está frustrada. Então, eu vou tratar desses pontos. A partir do momento que eu identifiquei isso, aí eu vou trazer esses pontos de forma clara e vou bater nessa dor. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa, ela vê lá, se você está no pós-parto, essa é a solução para você voltar ao corpo que era antes. Se você tem filhos e não consegue emagrecer, essa é a solução. O que é que aconteceu aqui? Compartilhou. O que é que aconteceu aqui? É um vídeo compartilhável, porque uma pessoa gorda provavelmente conhece outras milhares de pessoas gordas. Uma pessoa que está precisando de dinheiro provavelmente conhece outras milhares de pessoas que também estão precisando de dinheiro. Então, é compartilhável, se conecta porque tem um elemento que está dentro da realidade da pessoa. Então, se você encontrar um anúncio que fala diretamente com você, com alguma dor que você tem, com algum elemento que está dentro da sua realidade, você também vai se identificar. Cada um de nós vamos se identificar na nossa realidade. O segredo para fazer vídeo viralizar. Por que é que a gente talvez se identifique? Porque está dentro da nossa realidade. Ou então, se tiver alguma outra dor que está dentro da nossa realidade, a gente vai se conectar. Então, o segredo está exatamente nisso. É a gente estudar a nossa persona para que a partir da nossa persona a gente consiga fazer um vídeo compartilhável. E esse vídeo compartilhável, para ele ser compartilhável, ele precisa se conectar com a pessoa. Para que um vídeo se conecte com a pessoa, a gente precisa ter um vídeo que tenha elementos em comum. Então, elementos que aquela pessoa diga, eu tô em casa. É essa sensação que a gente tem que gerar no público. Alguém tem algum outro ponto sobre? Eu acho que tá bem claro. Bem claro? Tá. Um criativo para renda extra muito, porque a gente sabe que o ser humano ele tem muito ego. Sim. Sabe? Então, tipo, o que acontece? Por exemplo, se você vai lá e pega um criativo de... A gente tem algumas que são da roça. Sim. Uma comunicação tão boa, né? Com as palavras. Sim. E é perceptível, né? E aí elas fazem ainda assim uma boa grana. E aí pegar esse tipo de criativo, esse tipo de... Trazer para dentro do criativo, dentro de renda extra é legal, porque mexe com a pessoa. A pessoa ela olha e fala, olha, se essa pessoa falando dessa forma, se essa pessoa fazendo isso conseguiu, eu também consigo. Então, tipo, é interessante também mesclar isso, e o estudo da pessoa você também fazer essa parte de criação. Você tem várias maneiras de você lidar com isso também, sabe? Sim, entendi. A gente vai entrar em um ponto aí, que é o seguinte. O criativo certo, ele é o criativo que faz a pessoa pensar, talvez agora eu consiga. É o criativo que faz a pessoa pensar, talvez dessa vez seja diferente. Então é aquele criativo que dá esperança. O criativo certo é o criativo que mexe com o emocional e faz a pessoa ela ter a sensação que agora ela tem esperança. Que agora apareceu a solução. Então, a gente já pode tirar uma lição aqui. É que, de modo convencional, a gente tenta fazer com que o criativo, ele faça a pessoa entender que o produto, ele é bom. A gente quer que a pessoa, ela compreenda que o produto, ele é incrível. Isso é legal, isso é compreensível, isso é ok. Mas a gente tem que partir de um outro ponto. Aí a gente entra em um outro princípio,
que o John comentou. Qual que é o princípio, Henrique? É que as pessoas, na maior parte das vezes, elas não precisam acreditar em você ou no seu produto. As pessoas, elas precisam acreditar que elas são capazes de resolver o problema delas com o seu método. Então, às vezes é muito mais sobre você fazer a pessoa compreender que ela consegue fazer, é você fazer a pessoa compreender que ela consegue solucionar o problema dela com o seu método ou com o seu produto, do que você provar que o seu produto é bom, do que você ficar batendo nessa tecla. Porque a partir do momento que você faz ela acreditar nela mesma que ela consegue o quê? Que ela consegue vender através do... Que ela consegue o quê? Que ela consegue emagrecer através do Secaps Black, através do método que você vai passar para ela. A partir do momento que ela começa a acreditar nela mesma, automaticamente ela já acreditou no produto. Então, aqui eu não estou mais fazendo ela acreditar no produto. É como se eu tivesse pulado uma etapa. Eu fiz primeiro ela acreditar nela mesma, que ela era capaz do método, e a objeção se o método funciona ou não já caiu por terra. Por quê? Porque antes de eu tratar sobre que um método é bom, eu já trago que ela consegue. Então eu já quebrei a objeção, será se o método é bom? Não, o método é bom porque tem pessoas que tem resultado. Então, que o método é bom, isso aí é inquestionável. Então, eu já pulei um degrau para cima. Agora, o ponto é, você consegue, Então, eu tô tratando no emocional da pessoa. Eu tô dando esperança para ela. Eu tô fazendo ela acreditar. Então, as pessoas não compram quando acreditam em você. Elas compram quando começam a acreditar nelas mesmas. Então, a gente já tratou sobre persona, sobre a lógica do tráfego. O tráfego apenas potencializa o criativo. Então, se o criativo não for bom, não vai dar em nada. Isso serve também para orgânico. O que é que acontece? A gente pode trocar essa palavra aqui, pode riscar ele, pode colocar orgânico aqui. O orgânico apenas potencializa o vídeo. Se o vídeo é bom ou não. Segue a mesma lógica. A única diferença é que aqui você taca dinheiro e no orgânico não. Essa é a única diferença. Mais algum ponto? Jonathan, Gustavo tá muito calado. Laiane, Larissa, Laiane. Coisa da hora, mas que sai aqui que eu vou lá buscar a escola Show. agora. Aí se eu voltar, vocês ainda tiverem aí, eu falo mais algumas coisas. A gente vai se reunindo, vai falando sobre também. Show, brabo. Tem bastante conteúdo para agregar nessa parte de criativo, né? Que eu estudei muito sobre. Show. E se tiver online ainda, quando eu voltar, vai reunindo. Show. Um atraso. Show. Foi boa. Ninguém comprou produto. Bom, eu termino esse ponto sobre o emocional. O que é que dá mais pra gente trazer sobre trabalhar o emocional? Sobre apelar para o lado emocional. Dá pra gente trazer várias coisas, em especial sobre vendas, que a gente pode tratar no próximo momento, outra pessoa pode trazer aqui sobre vendas, e a gente bate pesado nisso aqui. Só que pra gente compreender mais um pouco sobre essa questão emocional, sobre essa questão da parte emocional. Eu até comentei um tempinho, há uns dias atrás, com Natália, sobre qual que era a lógica por trás de um vídeo viralizável. E eu tratei muito sobre isso aqui, sobre trabalhar o emocional. Por que sobre trabalhar o emocional? Porque o que faz um vídeo ter sucesso ou não é o quanto a pessoa se identifica com ele. E por que a pessoa se identifica com ele? Porque, de alguma forma, isso se conectou. E por que se conectou? Porque, de alguma forma, impactou o emocional da pessoa. Então, de alguma forma, isso teve algum impacto emocional. Então, qual que é a lógica de um vídeo que viraliza, de um conteúdo que viraliza, de um criativo que dá muito bom? Ele trabalhar muito bem o emocional. Em outras palavras, é ele impactar o emocional da pessoa. Quando eu vou postar um vídeo no D-Dance ou quando eu analiso um vídeo para aprovação, a primeira coisa que eu analiso, isso não é de forma lógica, é de forma intuitiva, é o impacto emocional que esse vídeo tem. Como é que eu analiso isso? Eu analiso isso se perguntando, se fosse eu que estivesse assistindo esse vídeo, eu iria permanecer nesse vídeo? Se fosse eu assistindo esse vídeo, eu iria demonstrar qual que eram os sentimentos que eu iria demonstrar? Eu iria me identificar, eu vou pensar como a pessoa, tem que incorporar, em outras palavras, tem que incorporar a persona. Para quê? Para que eu entenda exatamente qual que é o comportamento dela. O que é que faz ela se emocionar? O que é que faz ela ficar com raiva? O que é que faz ela ficar com o sentimento de simpatizar com aquele conteúdo? O que é que faz ela... Qual é a moral dela? O que é que ela acredita que é certo? O que é que ela acredita que é errado? A partir do momento que a gente compreende o que é que gera impacto emocional na minha persona, naquele tipo de nicho que eu estou produzindo conteúdo, a partir do momento que eu identificar isso, é o momento em que
eu vou ter mais probabilidade de fazer um vídeo viralizável. E aqui a gente já traz outro ponto. O vídeo viralizável precisa de teste. Tudo é teste. Até na vida é teste. Quando você vai andar, você precisa testar. Então são vários testes, milhares de testes até você acertar. Assim também é relacionado a vídeo de produção de conteúdo. Então isso aqui, quando eu vou postar um vídeo, acredito que todos os demais, talvez alguns só tenham que desenvolver mais isso com a prática, você automaticamente, de forma intuitiva, meio que já faz um cálculo. É como se instantaneamente, quando você visse um vídeo, você já tem a intuição. Esse vídeo vai dar bom, esse vídeo não vai, esse vídeo vai ser incrível, vai ser top, não vai. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o videozinho lá da animação. Todo mundo quando viu disse, caramba, que massa, que top e tal. Por quê? Porque era diferente. E por ser algo diferente, despertou o emocional de todo mundo. De que forma? De forma surpresa, de forma de caramba, que legal. Então, gerou um impacto emocional. Gerou um impacto emocional. Por quê? Porque era algo diferente. Só que o ponto aqui gerou algum impacto emocional. Isso aqui é uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar. É gerar algum impacto emocional, é gerar algum vínculo emocional na pessoa com o nosso conteúdo. É por isso que lá atrás, quando o Denis postava um vídeo de corte, o vídeo bombava, porque não tinha tanta frequência de produção de conteúdo. Ele postava um vídeo, o vídeo, tipo, dava bom, digamos assim. Não que hoje não dá, mas hoje as pessoas já consumiram tanto que já está dentro do comum. Já está dentro do comum. Então, para que a gente venha a puxar sempre esse público de volta, é sempre com um ar de algo diferente. Na verdade, é o diferente falando a mesma coisa. Se você for perceber, as grandes empresas, grandes negócios, grandes multinacionais, grandes empresas no geral, quando a oferta delas satura, elas não mudam necessariamente o produto em si. Elas precisam mudar apenas a oferta. Elas precisam mudar apenas as palavras. Então o jogo aqui não é da matéria em si. É a gente mudar a narrativa, é a gente mudar o significado, é a gente mudar as palavras que a gente traz em cima daquilo. Por quê? Porque a partir do momento que eu mudo uma única palavra, eu trabalho um outro gatilho emocional na pessoa. Eu trabalho um outro impacto emocional. E por que é que cada palavra tem um certo impacto emocional nas pessoas? Por um motivo simples. A gente fala um idioma, a gente não é um animal, enfim, a gente fala um idioma. E se a gente fala um idioma, cada palavra que a gente profere, a gente já tem no nosso subconsciente de formas diferentes, a depender da cultura, a depender da convivência, mas a gente já tem de maneira, dentro da regra, a gente tem um significado que a gente aplica àquela palavra. Então, toda palavra que eu estou falando aqui, você está aplicando um significado, você está decodificando na sua mente e você está colocando para dentro da sua compreensão, dentro do que você ouviu que significa aquela palavra. E tem palavras que a gente fala essas palavras em específico, a gente bate diretamente na identificação. Digamos que a pessoa ela tem dentro do cérebro dela um sensor de identificação. A partir do momento que você fala uma palavra que está dentro da realidade da pessoa, você gera um impacto emocional. Então, uma única palavra pode mudar o game. Sim, eu ia falar sobre isso aqui, né? Ninguém compra produto. Isso aqui pode ser confuso, mas isso é a pura realidade. Como assim ninguém compra produto? É isso, ninguém compra produto. Como assim ninguém compra produto? Eu vou tentar explicar. Deixa eu ver como é que eu posso dar um exemplo disso. Pronto. Ninguém compra produto. O que é que isso significa na prática? Vamos supor que eu fui em uma loja. Eu fui em uma loja de carro. E aí, o vendedor me falou os carros que tem lá. Tem esse carro, tem esse carro, tem esse carro. Só que observe que os melhores vendedores não são aqueles que falam do carro diretamente. Eles falam do benefício que o carro vai trazer na vida da pessoa. Então eu não chego lá e o vendedor, apesar dele tratar sobre isso, mas não é o ponto em que ele vai ficar ancorado. Ele não vai ficar dizendo que esse material aqui foi feito lá na China e é um material, é ferro, ó, é um ferro, é isso aqui, esse material aqui é legal, olha isso aqui. Por mais que ele vai falar para quê? Para agregar valor no produto, para quê? Para gerar autoridade sobre o produto, mas não é o ponto que vai fazer uma venda ser determinante. Qual é o ponto que vai fazer a venda ser determinante? É eu não vender o produto, é eu vender a solução que o produto traz. Então, no caso do MSA, o MSA não vende um método, o MSA vende mudança de vida.
No caso de um produto de emagrecimento, não vende só a pessoa perder peso, vende as consequências positivas que a pessoa perder peso vai gerar na vida dela. Então, a partir do momento que a gente compreende que as pessoas elas não compram um produto, a gente vai começar a tratar na produção de conteúdo, em vídeos, a gente vai começar a gerar mais impacto emocional. Como é que a gente gera mais impacto emocional? Novamente, a gente sendo estratégico e trabalhando, de fato, palavras que geram impacto emocional. Então, palavras que geram identificação. Não só isso, a gente ter consciência que se a pessoa ela não compra o produto, o que é que ela compra? Ela compra a solução do problema que ela tem. Ela compra a solução de alguma dor que ela está tendo de alguma forma. Então, ninguém compra produto. As pessoas, elas compram solução. Qual que é o vendedor de carro que mais vende carro? Não é aquele que fala diretamente sobre o carro, sobre o ferro, sobre o vidro do carro. É aquele que fala. Que esse é aquele que pergunta. O que é que o cliente precisa? Precisa de conforto? Então, esse carro te dá conforto, esse carro vai dar conforto para a tua família, esse carro... Então, vai trabalhar o quê? Vai trabalhar o emocional da pessoa. Então, por que é importante a gente compreender sobre esse ponto? Porque, às vezes, na produção de conteúdo, a gente acaba falando muito do produto em si. A gente acaba falando de forma exagerada do produto. E quando... Eu vou ter que ir as coisas da live que vai ter agora à noite de tênis. Beleza. Se eu terminar antes, eu subo aqui. Vai ser que hora a live? Vai ser às 7, mas eu tenho que preparar as coisas para o equipamento. Importante, ó, mas tu tá aqui, mas tu assiste o vídeo aí. Beleza, tu assiste isso aí. Então, onde é que eu tava? Eu tava que ninguém compra produto, só que eu tava indo pra outro ponto. O negócio do carro, da pessoa, pra experiência, quando você chega numa loja, a pessoa não fica dizendo, do que veio, o material que foi feito, da experiência. Ela vende a experiência. Show. E sobre esse negócio de trabalhar a experiência, de não vender o produto em si, às vezes a gente fica batendo muito no produto. Eu vi um insight de um cara sobre venda que ele dizia assim, ó. Ele dizia mais ou menos assim. É o seguinte, se você quer vender um produto, faça o cliente ele ter a percepção que o produto já é dele. Como é que eu faço isso? Trabalhando o emocional da pessoa, gerando impacto emocional na pessoa. Como é que eu faço isso? Eu sou atendente de uma loja. Eu sou atendente de uma loja de móvel. Eu não vou vender o produto móvel necessariamente, apesar que eu vou falar sobre ele. Mas não vai ser o meu ponto de ancoragem. Qual vai ser o meu ponto de ancoragem? O que é ancoragem? Onde eu vou estar apoiado. Eu posso navegar, eu posso rodar aqui, ó, entre várias coisas, mas eu estou ancorado em um único ponto. E qual é esse ponto? O ponto emocional. Aí o que é que esse cara falava? Se você quer vender um determinado produto, faça a pessoa ela sentir que aquele produto já é dela. Faça essa pessoa ela sentir que ela já tem a posse desse produto. Como é que você faz isso? Trabalhando o emocional da pessoa. Como é que você faz isso? Trabalhando a imaginação da pessoa. Então, se eu vou vender uma mesa, eu não vou ser abstrato. Eu vou fazer a pessoa imaginar. Se essa mesa estivesse na sua casa, onde você colocaria? Se essa mesa não, se essa cadeira, se essa poltrona estivesse na sua casa, onde é que você colocaria? Para ele colocar essa poltrona em algum canto na casa dele, ele tem que imaginar. Primeiro, ele tendo comprado esse produto. Segundo, o frete já ter sido feito. Terceiro, o produto já está na casa dele e ele pensar onde é que ele iria colocar. Ou seja, a partir do momento que o cliente ele entra nessa onda emocional de imaginação, ele inconscientemente já comprou o produto. Ele comprou o produto sem nem perceber. Aí na hora do fechamento, na prática, ele já está bem mais receptível a comprar. Por quê? Porque eu trabalhei isso nele. Porque ele vai estar mais receptível a fechar essa venda. Porque eu fiz ele se sentir dono do produto antes mesmo dele ter. E em vídeos, eu trabalhei a parte emocional, eu falei aqui sobre a parte emocional, eu falei aqui sobre a parte de imaginação. Em vídeo, isso é muito mais claro. Por quê? Porque a gente nem precisa se esforçar tanto. Porque o vídeo por si só já é um processo imaginativo, já é um processo de imaginação dentro da cabeça da pessoa muito mais claro, é como se fosse real. Então o que eu preciso é só ser criativo o suficiente para fazer algo que realmente mexa com o emocional da pessoa. Porque em termos imaginativos, o vídeo por si só ele já é suficiente. Então isso é um ponto importante. Faça o cliente se sentir dono do produto antes dele ser.
porque quando chegar na parte do fechamento, ele vai ter muito menos resistência. Em outras palavras, ele vai ter comprado o produto antes mesmo de ter feito a transferência. Isso é massa, dá para trabalhar de muitas formas diferentes. E a gente, como marketing, a gente é uma das pessoas, somos o time basicamente responsáveis por isso. Responsáveis por fazer a pessoa ter desejo. O que é a pessoa ter desejo? É ela trabalhar o emocional dela. O que é a pessoa ter desejo? É ela trabalhar o cognitivo dela para ela imaginar algo. Imaginar o quê? Imaginar ela estar numa viagem. Imaginar o quê? Imaginar ela ter um produto para sanar a dor dela. Imaginar o quê? Imaginar ela ter uma renda extra para proporcionar uma vida melhor para o filho. Então a gente trabalha diretamente com isso. Com o quê? Com fazer o cliente comprar o produto antes mesmo dele ter feito a transferência. O que mais? Queria ouvir vocês aí. Larissa, Laiane, Gustavo. Cadê vocês, hein? Faltando Lohane, né? Porque Lohane tá viajando. E aí, Laiane tá comendo. Marmita da Ironberg. Falei? E Larissa, cadê tu? Gustavo, cadê tu também, Gustavo? Eu acabei de te mandar até o print aí, você tá lá para 3% e eu não tô em casa agora. Porque eu não sabia que ia ter a reunião. Eu acho que se mandou uma mensagem no grupo, eu não tinha visto. A menina aqui carregar um pouquinho pra mim, aí já eu de volta, porque pra ela carregar de volta. Tá, show. Pois entra de volta, é importante. Que aí a gente vai discutindo e tal. Vai tentar 3%, vai já descarregar. Tá bom. Mas o que eu puder assistir aqui, eu entro de novo e vou já. Tá. Vou ver se eu consigo ficar por enquanto conectado na tomada com ele, no carregador dele. Aí se eu sair, tu já sabe o que foi, eu deixei carregando. Show. Então, o que é que eu definiria como um criativo bom? É um criativo que não parece criativo. Se o criativo parece um criativo, já deu ruim. Por quê? Porque a pessoa vai identificar que é um anúncio. Então, não é que a pessoa não pode identificar que é um anúncio de uma forma extrema. É que a pessoa ela não pode sentir que você quer vender algo para ela. Se a pessoa sentir que você quer vender algo para ela, você já perdeu o game. Você vai se passar por alguém interesseiro. Então, isso a gente tá indo pro âmbito de venda, mas é 100% marketing isso aqui. Então, se a pessoa, se você tá vendendo um produto, se o cliente identifica que você quer vender, você já perdeu. Se a pessoa identifica que você está com interesse em lucrar em cima dela, você já perdeu. As nossas maiores decisões são quando a gente interpreta que é a gente mesmo que tomou aquela decisão. Então, quando um cliente chega até você e você quer forçar ele falar um sim, ele não vai falar um sim, ele vai criar resistência. Ele vai criar resistência. Se você traz um ponto meio que querendo, se você traz um ponto querendo forçar a pessoa a alguma coisa, automaticamente ela cria um sistema de proteção e ela diz, eu não vou por aí. Ela cria, pode ser só por birra, mas ela vai criar para dizer, eu sou dono da minha vida. Então, o que é que acontece no processo de venda? Você tem que fazer a pessoa, ela sentir que é ela que está tomando aquela decisão. Você tem que fazer a pessoa sentir que não é você que está tomando a decisão por ela. É ela que está tomando a decisão. Só que aí a gente tem maneiras inteligentes de fazer isso. Como é que a gente faz isso? Fazendo a pessoa refletir. Como é que a gente faz isso? Trabalhando a parte emocional. Como é que a gente faz isso? Trabalhando a parte da imaginação da pessoa, como se ela já fosse dona daquele produto. Olha, imagina isso aqui na tua sala, imagina essa lousa lá no teu escritório. Tu iria desenhar tuas métricas, fazendo a pessoa imaginar, porque ela vai imaginar, ela já tem o posse do produto antes mesmo dela fazer a transferência. Quando for para fazer a transferência, ela vai ter muito menos resistência. Então, os melhores vendedores, eles compreendem isso. E a gente é mais vendedor do que é o que a gente imagina. Porque para que a gente se denomine como marketing, que a gente tem que compreender que, na prática, a nossa função é vender. Por mais que nem sempre a gente interprete isso, só que a nossa função é vender. A gente faz um vídeo para gerar desejo para que a pessoa compre o nosso produto. A gente faz a pessoa imaginar como seria estar no MSA. A gente faz a pessoa imaginar como seria estar em uma viagem. Então, a gente tá vendendo sem nem perceber. Então é isso. Deixa eu ver outro ponto aqui. E aí eu queria ouvir vocês também que estão aqui na sala. O que é que vocês têm a dizer sobre criativo, sobre tudo isso? Se alguém aqui quiser vir também desenhar, falar sobre algum ponto, pode ficar à vontade. Ele perdeu o vídeo inteiro. Não, deixa de andar. Como? Eu editei o vídeo, aí apareceu o carro sem memória, aí eu saí pra apagar as coisas quando eu voltei que assumir o projeto. Meu pai, miséria. Aí o básico de criativo é isso, né? Que você passou a entender a
pessoa, saber qual você quer vender, quem a pessoa vai comprar, tudo isso. E é o que eu mais falo, né? Hoje as pessoas, elas estão querendo, elas estão mais conscientes. Sim. Né? Então, Níveis de consciência, muito bom. isso. Então, querendo ou não, elas, Falar sobre isso. elas já sabem o que é que Caraca, eu não tenho mais pincel. Acabou. Não, nem parou. sabe? Então, assim, hoje as pessoas elas estão mais conscientes. Então, é você também entender o que essa pessoa que é consciente ela consome. Qual o tipo de conteúdo que essa pessoa ela vai ficar, ela vai permanecer ali. Então, hoje no Instagram, para se divertir. Sim. Então, por isso que muitas vezes, a maioria dos que mais estão usando hoje são aqueles vídeos que você realmente não espera nada, aqueles vídeos da Sim. formação cair, porque quando as pessoas já veem que não elas já saem daquele vídeo. Então, Sim. tudo que começa descontraída mais vai virar isso. E tudo isso depende muito de um estudo. Eu acho que eu sei, eu acho que é esse ventilador. É, eu acho que é. Eu deixei ele ali. Sobre a pessoa, mais do que você, mais do que o seu da pessoa e sobre as pessoas também. Então, começar a estudar sobre vários livros. Quais são os livros da Corpo Fala, muito bom. E todos os livros que falam sobre pessoas vai ajudar bastante a você entender o que aquela pessoa está consumindo. É isso. Saber o público. É a questão da... Tem a técnica e tem... Qual que é o nome que a gente daria para conhecer pessoas? Para quem conhece pessoas. É a técnica e o conhecimento comportamental. Vamos dar esse nome? Então, existe a técnica e existe o conhecimento comportamental. Vamos comentar sobre isso? Então, existe a técnica e existe o conhecimento comportamental. Existem essas duas coisas. Para profissionais que trabalham com audiovisual, filmmaker, social media, a maior parte das vezes valoriza muito isso aqui, a técnica. E a parte, deixa eu colocar um C aqui para a parte comportamental, e a parte comportamental do público não dá atenção. Só que se eu fosse deduzir em uma escala, em níveis de importância, eu diria que isso aqui equivale a 30%, dependendo do caso, dependendo do tipo de produção. Isso aqui equivale a 30%, e isso aqui equivale a 70%. Por quê? E aqui muita gente pode não concordar, porque pode dizer eu tenho muito conhecimento nisso e tal. Aqui eu tô falando em níveis de resultado para Instagram. Em outra realidade pode ser totalmente o inverso. E eu acredito que não seja. Por quê? Porque nessa questão de comportamental, eu vou tratar sobre questão da criatividade, eu vou tratar sobre questão de sair da caixa. Então, a pessoa ela pode ser muito boa em termos de habilidade. Só que se você observar os vídeos que dá mais bom no Instagram hoje, não são vídeos super produzidos que precisam de muita habilidade. São vídeos de pessoas que, conscientemente ou inconscientemente, elas compreendem sobre a questão comportamental do público que ela está produzindo aquele conteúdo. Pode ser um meme, mas ela está produzindo alguma coisa que gera identificação, que trabalha a parte emocional da pessoa. Então, a parte técnica, ela corresponde a 30%, e a parte comportamental, você ter esse conhecimento, corresponde a 70%. Por quê? Porque se você souber pouco, só que se você for muito apelativo nisso aqui, já era. A gente pode trazer, por exemplo, Dennis e Ruth, começaram só, e Ruth edita CapCut. Ruth edita e tal, tranquilo. Mas ela não é uma expert em CapCut. Ela edita muito bem e tal, mas não é expert, não tem aquela, tipo, super... Não faz aquela super produção. E eles começaram entendendo muito disso e faturaram múltiplos milhões. Então, às vezes, a gente sabe muito da técnica e nem explora essa técnica toda apoiado na parte comportamental. Porque se a gente meio que unir esses dois polos, a gente faz algo muito bem produzido, gerando muito impacto emocional. E aqui, na realidade do Instagram, não sei se alguém discorda, mas acredito que é essa proporcionalidade. É a pessoa entender sobre comportamento, sobre ter essa intuição do que viraliza, do que não viraliza, do que está em alta, do que gera polêmica. 14 anos, aí tinha uma seguidora dela que acompanhou ela um ano, e ela estava tentando se encaixar na bolha do Instagram, aqueles conteúdos mais formais, mais educativos, e ela começou a receber muito, não ia mais acompanhar ela, porque o conteúdo dela estava muito engessado, muitas pessoas dizendo, vou parar de seguir, você parou de ser você. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem se encaixar
está em uma bolha que dá certo para uma pessoa, sendo que as pessoas estão buscando mais a sua essência do que a técnica. Sim. Com certeza. Sim. Né? As pessoas elas querem mais ser, elas querem ser escutadas, elas querem ser ouvidas. Então, a maioria das pessoas que crescem no Instagram trazem esse tipo de conteúdo. E aqui, a maior parte das pessoas que têm a técnica, elas automaticamente desenvolvem isso aqui, só que não é uma regra. Tem pessoas que têm um conhecimento muito top e, sei lá, sabe fazer coisas mirabolantes, só que não tem a criatividade de como trabalhar isso. E só que, por outro lado, quanto mais meio que a pessoa cresce aqui, ela cresce aqui. Não necessariamente de forma proporcional, porque a grande maioria das pessoas que são grandes no Instagram, elas não têm um conhecimento tão grande de superprodução. E foi o que fez ela... E o que fez ela crescer não foi ela ter uma equipe de superprodução, porque a maioria não tem. Eu tô tratando aqui da maioria, eu não tô tratando da regra. Certamente tem. Só que aí quando a gente tem uma equipe de superprodução que sabe explorar o melhor disso aqui, aí, enfim, é onde a mágica acontece. Débora tratou sobre níveis de consciência, né? Eu acho isso massa. Eu li um livro que eu não sei o nome, porque o nome do livro era em inglês, então eu não lembro nem os que eu li em português, quanto mais os que... O nome do livro é em inglês. Só que o tema principal do livro inteiro, era umas 200 páginas, era só sobre níveis de consciência. E basicamente sobre níveis de consciência. O que tem no livro todo é basicamente só isso aqui. Eu acho que eu vou falar sem escrever mesmo. Demora menos. Débora comentou sobre níveis de consciência, né? Todo mundo consegue captar quando a gente fala sobre níveis de consciência, né? Ou não. Todo mundo consegue captar o que é que eu tô querendo falar com isso? Bora lá. Então, o que é que seria níveis de consciência? Alguém traz em poucas palavras o que é que seria? Gustavo, Laiane, Larissa, quem tá aqui? O que é que seria níveis de consciência, Marcos? O que é que seria níveis de consciência, na tua poucas palavras? A pessoa vai estudar em relação ao assunto. É isso. O quanto a pessoa é estudada em relação ao assunto. É basicamente isso. E aí, existe 5 níveis de consciência, pelo menos que eram tratados nesse livro. Alguns estudos, alguns livros, alguns vídeos, alguns treinamentos, algumas pessoas limitam a 3 ou 4. Mas esse livro ele era bem mais completo, ele tratava de 5 níveis de consciência. E o que é níveis de consciência? É o que Marcos falou. É o quanto a pessoa é estudada relacionada à solução ou relacionado ao produto. Existem 5 níveis. O primeiro nível, eu queria encontrar aqui, eu já anotei sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro, viu? Não, estou encontrando. Mas eu vou falar aqui com minhas palavras mesmo. O primeiro nível de consciência é quando a pessoa ela não é consciente do problema. Eu vou já explicar o que é que isso significa. Então, para um público, o primeiro nível de consciência é o público inconsciente. O que é que isso significa? O público, ele não tem ciência nem do problema que ele tem. Vou dar um exemplo. É uma pessoa que ela tá dormindo em uma cama que tá desconfortável, mas ela não tem consciência desse problema. Ela não tem consciência que mudar de cama vai solucionar o problema dela. Esse é o primeiro nível de consciência. É a pessoa que é inconsciente. É a pessoa que não sabe do problema, muito menos da solução. E o que é que a gente tem que fazer no caso desse público? A gente tem que gerar identificação extrema. Se a pessoa ela não sabe que tem um problema, é tipo a pessoa que ela fala a frase: eu sinto que estou sempre cansada, mas não sei exatamente o motivo. Ela nem sabe do problema dela, exatamente. E qual que é o objetivo da comunicação? Primeiro, gerar identificação emocional. Segundo, fazer a pessoa dizer: isso é comigo. Então, esse é o objetivo da comunicação do primeiro nível de consciência. É você trazer a sensação da dor daquele problema, para que a pessoa identifique que ela tem um problema. Porque entenda que o primeiro nível de consciência, a pessoa nem sequer sabe que ela tem um problema. Esse é o primeiro nível de consciência. Qual que é o primeiro nível de consciência? A pessoa não sabe que ela tem um problema. Então, ela é uma pessoa inconsciente. Qual que é o objetivo da comunicação para gerar venda, para gerar resultado a partir de um público inconsciente ou no primeiro nível de consciência? É a gente ter uma comunicação que se conecte muito bem com o emocional dessa pessoa. E o segundo ponto é fazer a pessoa se sentir pertencente. Então, a pessoa se sentir com a sensação de dizer: isso é para mim. E como é que essa pessoa se conecta no primeiro nível de consciência? Ela se conecta com histórias. Então, lembra do exemplo que eu dei? Uma pessoa que ela tá dormindo em uma cama desconfortável, mas que nela mesma tem consciência daquele desconforto. Eu vou contar uma historinha para ela. Eu vou contar: imagina o Marcos
O Marcos todo dia se reclamava de dor. O Marcos todo dia se reclamava que ele não produzia direito. Eu vou contar uma historinha. A partir da historinha, eu vou fazer a pessoa compreender que ela tem um problema. A partir do momento que ela entende que ela tem um problema, ela toma um choque, ela se identifica, ela está falando comigo e ela desperta. Para o quê? Para comprar a solução. Esse é o nível, digamos que mais fácil, em outras palavras, de vender. O mais simples, vamos usar a palavra simples. É o nível mais simples de vender. Por quê? A pessoa está aberta. Por quê? Porque a pessoa ainda não gerou resistência. Por quê? Porque ainda não apareceu uma série, um turbilhão de anúncios falando sobre o problema. E que muitas das vezes, quando já apareceu um turbilhão de anúncios, ela recusou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ela simplesmente nem liga para o quinto, para o sexto, ela não está nem aí. E aí, para que a gente venha atingir esse mesmo público, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar no nível de sofisticação. Aqui a gente entra em outro assunto. O que é níveis de sofisticação? É como se a gente fosse mudar o mecanismo. Tem uma palavrinha no livro que se chama mecanismo. É como se fosse o como, é como se fosse a forma. Se uma oferta ela está defasada, o que é que a gente faz? A gente troca uma palavra, a gente troca um único termo e a gente muda o sentido. Por que muda o sentido? A gente vai voltar para o mesmo tema que a gente estava, porque as pessoas elas têm significado que são aplicadas às palavras na sua mente. A partir do momento que eu escuto poder, muitas pessoas se apavoram. Agora, se eu escuto marketing de rede, aí eu ouvi deles falando que já mudou o nome do marketing de rede, já é outra. Aí é marketing de relacionamento, mudou. A partir do momento que muda e que eu falo outras palavras que significam a mesma coisa, aquilo impacta a pessoa de forma diferente. A pessoa tinha uma opinião contrária, a pessoa tinha uma opinião que não tinha, que estava defasada. Eu mudei o quê? Eu mudei a oferta. Eu mudei a forma como eu falo aquilo, falando exatamente aquilo. É o que a gente que produz conteúdo faz constantemente. A gente fala a mesma coisa com palavras diferentes. A forma que a gente fala, a forma que a gente bate na dor, a gente faz exatamente a mesma coisa. O que é que muda? É que a gente faz em formatos diferentes. É que a gente faz de maneiras diferentes. Esse seria o principal desafio do marketing. O principal. É que a gente pode falar que seria um dos principais. Por quê? Porque a gente tem que falar a mesma coisa. A gente tem que estar na mesma viagem, que tem as mesmas programações, a gente tem que gerar desejo no mesmo método, da mesma forma, as mesmas entregas, só que a gente trazendo formas diferentes de fazer isso. Por quê? Porque a única forma de entrar na mente de uma pessoa, seja com uma oferta, seja com um produto, é a gente trazendo essa ideia de várias formas diferentes. Eu vou dar um exemplo. Se você escuta uma coisa de uma única pessoa, você dá um nível de credibilidade. Se você escuta de duas, você já diz, caramba, parece ser real mesmo. Se você escuta de três, você diz, caramba, o mundo todo está falando disso. Foram só 3 pessoas, mas foi o suficiente para mudar a opinião e a visão da pessoa. É a mesma coisa quando a gente está numa bolha do algoritmo. A gente passa um vídeo, fala de um assunto, a gente vai e fala do mesmo assunto, aí vem conscientemente na nossa mente. Só tá falando sobre isso. A gente automaticamente traduz que o mundo inteiro está falando sobre isso, quando que na realidade a gente pode estar apenas numa bolha. Isso, a gente é vítima disso, e a gente pode usar isso como estratégia a nosso favor, fazendo a mesma coisa. Como é que a gente faz a mesma coisa? A gente produz uma oferta com palavras diferentes. Porque a pessoa vai ouvir daqui, dali, e isso vai entrar na mente dela. Então, o primeiro nível de consciência, a pessoa é inconsciente, ela não tem consciência do problema. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar a história, a gente vai fazer a pessoa refletir, a gente vai trabalhar espelhos emocionais, a gente vai fazer perguntas, a gente vai contar a historinha, a gente vai fazer a pessoa ela ter consciência do problema que ela tem. Aí existe o segundo nível de consciência. Qual que é o segundo nível de consciência? A pessoa já sabe qual é o problema, mas não sabe a solução. Então, nesse nível, a pessoa ela já sabe que as costas dela tá doendo. A pessoa já sabe que tá desconfortável, mas ela não sabe que existe a loja X de cama, que tem a cama que ela precisa para solucionar o problema dela. Mas ela não sabe talvez nem que é a cama. Então, essa pessoa, ela já tem consciência do problema. Qual que é o problema? As costas tá doendo, ela tá se sentindo cansada, mas ela não sabe ainda da solução. Eu sei que ganha um pouco porque não tem uma fonte de renda escalável. Ela sabe do problema. Ela só ainda não sabe que existe o MSA, mas do problema em si ela já tem consciência.
Então, esse tipo de pessoa é um público que existe muito esse público, principalmente em renda extra. É o público que ele diz bem assim, já é um senso comum. Ele diz, eu não tenho dinheiro suficiente para arcar com todas as minhas contas. Estou sempre endividado. É uma dor comum. A pessoa ela tem consciência do problema, só que ela ainda não tem consciência da solução. Qual que é a solução nesse caso? É o MSA. Então, nesse caso, nesse nível de consciência, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trazer a dor da pessoa. A gente não precisa nem contextualizar tanto, tipo, nem fazer o bababam. A gente precisa agora focar na solução. Porque consciência do problema, se a gente for muito estratégico, a gente trata de forma muito específica, a pessoa já se identifica. E aí a gente vai e traz a solução. Obviamente usando todos os gatilhos emocionais, fazendo a pessoa imaginar a vida dela diferente, enfim, tudo isso que a gente já discutiu sobre. Sobre consciente do problema. Então, o nível 2 de consciência é o consciente do problema. Qual que é o objetivo da comunicação? O objetivo da comunicação é ampliar a dor, mostrar consequências de não agir. Qual que é as consequências de não buscar uma renda extra? É o filho da pessoa precisar e ela não ter condições de arcar com a solução do problema de saúde. Quais são as consequências de não ter dinheiro? É a pessoa ficar velho. Quais são as consequências de não ter dinheiro? É a pessoa não desfrutar da vida como ela poderia. A gente vai trazendo, tá? Então, nesse ponto, o que é que a gente precisa fazer? Lembrando, a gente está no nível de consciência 2, consciente do problema. A pessoa já sabe qual é o problema, mas não sabe qual é a solução. O objetivo da comunicação é ampliar a dor. Como é que eu amplio a dor? A gente faz muito isso, ampliar a dor. Eu estava até discutindo um pouco com a Natália sobre. A gente tem que enfatizar mais a dor das pessoas. A gente tem que problematizar a dor das pessoas. Lembra da redação na escola que a gente tinha que problematizar um problema? É a mesma coisa nesse nível de consciência. A gente tem que problematizar um problema que a pessoa já sabe. Imagina daqui a 10 anos como é que a sua vida vai estar. Vai estar da mesma forma, vai estar... A gente vai problematizar. A gente vai fazer esse problema ele ser ainda maior na mente da pessoa. A gente vai fazer esse problema se expandir a ponto que isso incomode a pessoa, a ponto dela ser suscetível à solução que eu estou apresentando para ela e para que ela veja que vale a pena. Para que ela veja que vale a pena ela pagar 497 para que ela tenha a possibilidade de mudar a vida dela. Como é que eu faço isso? Eu mostrando outro ponto, eu intensificando o problema, eu mostrando que não tomar a solução é muito mais... tem muito mais consequências negativas do que ela do que ela comprar algo que realmente tem o potencial de mudar a vida dela caso ela faça o que precisa ser feito. O problema não é X, é Y, quebra de crença, explicação, Então é isso. Então nesse nível de consciência a gente vai fazer a pessoa sentir urgência. Como é que a gente faz isso? Amplificando, intensificando o problema. E aí a gente vai para o terceiro nível de consciência. O que é que esse terceiro nível de consciência? Esse terceiro nível de consciência, a pessoa é um pouquinho chata. Por que ela é um pouquinho chata? Porque ela já começa a ficar um pouquinho chata. Porque é uma pessoa que já é consciente da solução. Então lembra, ela já é consciente do problema que ela tem, ela não é inconsciente do problema que ela tem, ela é consciente, ela tem consciência que ela está com falta de dinheiro. Ela tem consciência da solução. Então ela já tem consciência que existem alternativas, com certeza já chegou ofertas para elas. Ela já sabe que existe um caminho, mas não sabe qual escolher. Então é aquela pessoa indecisa. É aquela pessoa que conhece o MSA, mas conhece o outro método, mas conhece a outra pessoa. Ela está indecisa. Ela não sabe se ela compra o MSA, se compra outro. Ela tem consciência do problema, ela tem consciência da solução. Aí você percebe que a cada nível de consciência a nossa comunicação vai mudando. Por quê? Porque no primeiro público, eu não vou falar, no primeiro nível de consciência, eu não vou falar com a comunicação para o nível inverso. Por quê? Porque senão não vai gerar identificação. Se eu falo diretamente para a pessoa que já tem consciência da solução, que já tem consciência do problema, se eu falo para ela sobre o diferencial do meu produto, sobre o diferencial do MSA, o MSA tem esse diferencial por isso e por isso e por isso, ela não sabe nem o que é MSA. Quanto mais da diferença do MSA para outro, eu vou estar criando objeção. Eu vou estar dando visibilidade para outro produto. Quanto que, na real, a pessoa não sabe nem do que eu estou tratando. Então, é bem provável que ela só passe o anúncio e vá para outro, o anúncio fique caro, não atingiu o público correto, o anúncio fique com preço absurdo. Porque, às vezes, o problema não era nem o anúncio, não era nem o criativo, era para o público que o criativo estava direcionado, que não era o público correto, que era um outro nível de consciência. Então, por isso que é importante a gente compreender sobre esses níveis de consciência, porque a partir do momento que a gente trazer um anúncio, que a gente dizer esse anúncio é para remarketing. O que é um anúncio que é para remarketing? É um anúncio que é para tratar de um público
público que ele já conhece o MSA, ele já tem consciência do MSA, ele já sabe o que é o MSA, ele já tem consciência da solução, ele já sabe que a vida dele tá uma merda, então ele já tem consciência de tudo isso. O que é que ele precisa para tomar essa decisão? Ele precisa ver a diferença do MSA relacionado a outro, ele precisa ver como o MSA funciona, a gente precisa gerar mais credibilidade para que ele tome a solução. Porque consciência do problema, consciência que existe solução, ele já tem. Esse público em específico seria um público, por exemplo, de remarketing. Seria um público em que a gente está trabalhando muito, a gente agora, né, para quem ainda não sabe, eu já comentei, mas para quem ainda não sabe, a gente está pegando pesado agora em anúncios para remarketing. O que seria anúncios para remarketing? É a pessoa que clicou lá no checkout do MSA, mas o cachorro latiu, ou o copo de água caiu, ou o filho chorou, por algum motivo ela não comprou. Até rimou. Por algum motivo ela não comprou. E aí qual que é o objetivo desse tipo de criativo, desse tipo de anúncio? É trazer essa pessoa de novo para que ela compre. Então ela já tem consciência do problema, ela já tem consciência da solução, já tem consciência que existe uma mensagem, já tem consciência que a vida dela tá uma merda, que ela precisa apenas de um empurrãozinho para ela tomar essa decisão. Então, o segundo nível, qual que é o segundo nível? Recapitulando, é a pessoa que ela é consciente apenas do problema, ela não é consciente do que existe a solução. Essa é a gama do público que a gente geralmente pega, ou que pegava, que agora a gente vai pegar ainda mais pesado em público de remarketing, etc. Então, quando eu disser para vocês, para alguém, fazer um criativo para remarketing, o que é que significa? Significa que é um criativo para um público que está no terceiro nível de consciência. O que é que significa um público no terceiro nível de consciência? Tudo isso que eu já falei. Conhece da solução, conhece do problema, só precisa de um empurrãozinho para comprar. O objetivo da comunicação: posicionar o mecanismo correto, diferenciar do resto, mostrar por que essa solução faz sentido. Então é mostrar por que faz sentido comprar o MSA. Eu vou intensificar a dor? Também vou. Eu vou trabalhar a parte emocional? Também vou. Mas lembra que a ancoragem, onde a gente vai estar ancorado, é em outra coisa. É em que? É em fazer a pessoa reconhecer que o MSA é o melhor, entender, enfim, trabalhar os gatilhos do porquê ela não entrou, você tá em dúvida, dúvida lá atrás, quando eu tava com dúvida, eu mesmo assim tomei a decisão, foi isso que mudou a minha vida. Você provavelmente tá com medo, você sabe que o MSA existe, você sabe, muitas vidas já mudou, o que é que te impede de entrar? É o que é dinheiro, é a objeção a dinheiro? Então, eu vou aumentar o nível de consciência, vou fazer a pessoa entender que ela tem a possibilidade de tomar essa decisão com cartão emprestado. Enfim, eu vou me comunicar com esse público no terceiro nível de consciência. Então, esse é o terceiro nível de consciência. Agora, a gente vai para o quarto nível de consciência. Esse cliente, ele é consciente do produto. A pessoa já conhece você, seu método ou sua oferta. Então, o outro, meio que ele estava em dúvida. Estava ali, já era consciente da solução, já sabia que existia métodos. E esse aqui é consciente, mais diretamente, do produto. Na verdade, essa pessoa de remarketing, ela vai se adequar tanto no terceiro nível quanto no quarto. Porque o terceiro, a pessoa ela conhece a solução. Então ela pode conhecer o MSA, pode conhecer outro, pode conhecer vários. Mas esse nível, é por isso que alguns métodos só tratam de 3 níveis. Porque o quarto nível, ele digamos que é um subnível do primeiro nível. O quarto nível é a pessoa que conhece o produto, já conhece o MSA, conhece você, conhece seu método, já conhece seu método, não tem dúvida quanto seu método, não tem dúvida da sua oferta, já sabe de tudo. Já ouvi falar do MSA, só não sei se é para mim. É isso. Já ouvi falar do MSA, só não sei se é para mim. Objetivo da comunicação: remover objeções, reforçar a autoridade, aumentar desejo, copies, provas sociais, depoimentos, comparações antes da pessoa entrar no MSA, depois, e trazer histórias reais. Então a pessoa só precisa de um empurrãozinho aqui também. É por isso que, só que esse aqui é mais específico do produto em si, mais específico daquele produto em questão. O terceiro nível, a solução de uma maneira, de uma gama geral, ela está em dúvida se é o seu, se é o daquela pessoa. Agora no quarto nível de consciência, o único ponto que ela tem dúvida é: será se isso é para mim? Eu já vi que o MSA é o melhor, eu já vi que o que o MSA ensina pode mudar, mas será que é para mim? Como é que eu vou fazer a pessoa tomar a solução? Ela tomar a iniciativa, ela tomar a decisão de entrar. Eu mostrando mais prova social, mostrando mais gente que entrou e deu certo, eu reforçando aquilo que eu entrego. Então é só eu reforçar aquilo que eu já mostrei para ela, mas eu vou reforçar. Novamente, remarketing.
Aqui é um público de remarketing, basicamente. Quinto nível de consciência, a pessoa totalmente consciente. A pessoa só precisa de um estímulo, né, para que ela tome a decisão. Ou de uma lógica emocional. Eu sei que isso funciona, só estou adiando. É o procrastinador. Quinto nível é o procrastinador. É a pessoa que está 1 ano no Instagram de Denis, olha, CTA atrás de CTA, já é consciente de tudo, já sabe mais o que tem do MSA do que quem entrou há 2 meses atrás. Ela está de fora, mas sabe mais do que quem já entrou. E ela só é procrastinadora mesmo. Então ela só tem esse hábito de ser procrastinadora. Eu sei que isso funciona, só não sei se... Eu sei que isso funciona, só estou adiando. Basicamente, esse é o pensamento inconsciente dessa pessoa. Objetivo da comunicação, decisão, urgência real, trazer muita urgência para esse público e responsabilidade pessoal. Eu estou trazendo isso, só que se a gente for contextualizar de forma objetiva, o que é gerar urgência real? É trazer uma cópia que a pessoa ela tenha a consciência que se ela não mudar a vida dela, daqui 2 anos, pode ter consequências drásticas. Então, enfim, eu estou trazendo os pontos e a gente imagina como que seriam esses pontos diretos no anúncio. Então, nesse ponto é uma CTA direta. A pessoa já viu um monte de narrativa. É por isso que quando a gente faz uma CTA direta, na tela que eu estava trazendo, muita gente entra. Muita gente entra muito mais fácil, às vezes, do que a gente trazer uma narrativa muito grande. Não é porque uma é ruim ou outra é boa. É porque simplesmente uma está atingindo um tipo de público e outra está atingindo um tipo de público. A narrativa que a gente posta, geralmente, ela está atingindo qual público? O público que é consciente. A gente traz uma historinha, traz uma coisa. Às vezes o público que já é consciente da solução, a gente traz, vai ficar esperando até quando? Então você já sabe começar. Nesse nível, o cliente ele tem a iniciativa de entrar quando a gente traz algo mais objetivo. Quando a gente é mais direto na a quebra de procrastinação, trazer a verdade sem açúcar e chamada para ação direta. É esse o público, é essa a visão. Acho que só nesses níveis de consciência dá para trazer algo só sobre isso, algo só sobre essa ideia. Bora contextualizar mais sobre criativos, né? Que o nosso assunto é criativos. A gente destrinchou sobre níveis de consciência porque tem total a ver com criativo. A gente entender qual que é o nível de consciência do nosso público. Nível de consciência é como se a gente estivesse estudando meio que a persona misturado com... É um combo, sabe? Então, níveis de consciência, a gente está estudando o cliente, a conduta do cliente a fundo. Ele já conhece, ele já tem consciência, enfim. Bora lá. Alguém tem algum ponto, algo a trazer sobre Paulo, Débora, Natália, quem tá online, Laiene, Gustavo? É algo bem denso. É por isso que eu tô gravando também, que a gente pode contextualizar nesse momento. Mas é bem denso. Por isso que eu fiz questão de gravar aqui. E aí, por exemplo, em outro momento a gente pode trazer só sobre níveis de consciência, porque é algo muito longo. Sobre níveis de consciência, eu posso trazer sobre sofisticação do mercado. O que é que seria sofisticação do mercado? Seria a ideia de mudar palavras na oferta. O que eu entrego continua sendo o mesmo, só que eu mudei as palavras. E de acordo com esses níveis de acordo com o quão consciente o cliente é, eu vou mudando. De acordo com o quão a oferta já foi ofertada, eu vou mudando. Por exemplo, o MSA, desde quando surgiu a oferta te ensino a vender produtos físicos pela internet sem precisar aparecer através de estratégias de tráfego pago. Oferta do MSA, chave. Só que aí foi passando o tempo e cada vez mais essa oferta se torna disputada. Não é um motivo para que a nossa crença se torne limitada, só que é um motivo para que a gente se torne cada vez mais criativo. O que é que eu posso trazer agora que ninguém está trazendo, então? A estratégia para vendas na internet através de produtos virais. Produtos virais? Como é que funciona isso? É algo diferente? É algo... Às vezes a pessoa já viu o MSA e entra e diz... Caraca, mas isso aqui eu já tinha visto, é o MSA, né? Ela entrou só porque eu usei uma palavrinha específica. Ou duas. Produtos virais. Virais. O virais. É o que fez. Então, uma palavra pode mudar o rumo de uma oferta, pode fazer a pessoa tomar a decisão. É por isso que eu tenho que entender sobre níveis de consciência. Eu tenho que fazer criativos estratégicos para todos os níveis de consciência, atingir todos os públicos. E no meu perfil, atingir todos os públicos não, desculpa. Atingir todos os níveis de consciência desse público. E bora lá. Então, níveis de sofisticação, dá pra gente trazer só um conteúdo denso sobre isso, que está muito atrelado a níveis de consciência, níveis de sofisticação, a nível de atualização do mercado. Então, o mercado lá está entregando algo sobre o Shopee. Será que faz sentido a gente entregar sobre o Shopee também? O que é isso? Nível de sofisticação do mercado. Aí a gente também dá para trazer sobre que está atrelado a níveis de consciência. Por quê? A pessoa já sabe que lá tem uma oferta de Shopee. O MSA tem, isso e aquilo. Nível de sofisticação do mercado.
que está atrelada a níveis de consciência e que é muito importante a gente entender para que a gente seja criativo para dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Que esse basicamente acaba sendo o nosso papel. É trazer a mesma coisa de formas diferentes. A gente traz a mesma coisa com sinônimos. A gente fala a mesma coisa através de termos diferentes. A gente traz o mesmo assunto através de uma visão diferente. A gente traz essa visão, aí traz essa que aponta para o mesmo caminho, só muda a palavra. É como se a gente estivesse trabalhando diretamente com sinônimo. Com sinônimo. É isso. A gente diz a mesma coisa com palavras diferentes. A gente oferta a mesma coisa sempre inovando. Sempre com um modelo de vídeo diferente, sempre com algo, enfim, só que uma cor diferente, sempre com algo que esteja inovando. Principalmente, a gente sempre tem viagem para Dubai, sempre tem viagem para Paris, sempre tem viagem de 250 mil. A gente sempre está gerando o mesmo desejo, de formas diferentes, com formatos diferentes, né? Eu queria ouvir alguém aí, sei lá, complementando algum ponto, alguma coisa. Tá dando para pegar? É muita informação, assim, acaba que é muita fala e que... Vulgarmente, né? Muito denso. Eu acho que a gente tem que... Mas a gente vai discutindo mais sobre. É só um panorama, é porque os momentos que a gente tem oportunidade, aí tem que aproveitar pra, entendeu? Entendi. Mas a gente vai, por exemplo, só esses níveis de consciência já dá um conteúdo. Então alguém já pode estudar sobre e trazer níveis de consciência. Só isso aqui. Isso aqui já é, por si só, já é bem denso. Inclusive, eu passei um IA para Paulo que tem níveis de consciência, só que tem 3, né? Tu chegou a dar uma olhada nela? Só que lá tem 3 níveis de consciência. Ele traz em outras palavras, não sei nem quais que são as palavras que ele não chegou a compreender como... cria sobre, aí a partir dali ele vai... É ele que vai dando ideias? Aí você vai descendo, ele vai dando gatilho, vai dando uns negócios embaixo. É massa, de repente se tu testar e ver que faz sentido, aí tu traz um treinamento sobre, aí se fizer sentido a gente fica utilizando, entendeu? Que é massa, ela traz muita coisa legal. Aliás, enfim, bora lá. Criativo que... Sim, bora lá. Tem um negócio importante. Quem agrada a todo mundo não agrada a ninguém. É isso que a gente geralmente traz no contexto de mentalidade. E no contexto de produção de conteúdo, de criativo, segue o mesmo princípio. Qual que é o erro da maioria das pessoas? Elas querem atingir todo mundo, todo tipo de público. Você não precisa atingir todo tipo de público, todo tipo de pessoa, porque não é todo tipo de pessoa que tem desejo pelo seu produto. Você precisa atingir todos os níveis de consciência daquele público. Então, daquela persona, daquela pessoa que tem esse tipo de comportamento, daquela pessoa que mais se adequa ao produto em que você está ofertando, em que você está oferecendo. Então, para que eu agrade um, eu tenho que desagradar outro necessariamente. Nem Jesus agradou a todo mundo. Em produção de conteúdo é a mesma coisa. Quanto mais você agrada alguém, um público nichado, muito provavelmente menos você vai agradar a uma gama muito grande. Então, quanto mais você gera identificação por um público, quanto mais forte é aquela identificação, provavelmente também aquele tipo de conteúdo ele não serve para outro tipo de público. Então, isso é importante no contexto de criativo, você entender que criativo que agrada todo mundo não conecta com ninguém, tá? Chegou uma nota aqui da Defesa Civil dizendo que vai cair um daqui. Então, criativo que agrada todo mundo não conecta com ninguém, não gera conexão com ninguém. Por quê? Porque criativo que agrada todo mundo não gera conexão com ninguém. Se não gera conexão com ninguém, não gera compartilhamento com ninguém. Se não gera compartilhamento nem conexão com ninguém, é porque não tem elementos que está dentro da realidade daquela pessoa. Se precisar explicar muito, não está claro. Então, o criativo tem que ser objetivo. Isso aqui, eu anotei um ponto aqui muito massa. O algoritmo, ele testa reações humanas. O algoritmo testa reações humanas. Quem reage, recebe mais. Quem ignora, mata o anúncio. É simples assim. É por isso que o criativo ele tem que conectar com a realidade da pessoa, para que a pessoa fique. Quanto mais tempo a pessoa fica no anúncio, mais o anúncio se torna barato. Mais o anúncio se torna escalável, porque se torna barato e você vai colocar muito dinheiro. Então, o primeiro ponto para o criativo ele ser escalável, o criativo ele ser bom, ele precisa se conectar com a realidade da pessoa, ele precisa ser compartilhável, ele precisa gerar identificação imediata com o público. O criativo não precisa ser perfeito, ele precisa ser impossível de ignorar. O criativo não precisa ser perfeito, ele precisa ser impossível de ignorar. O que é que isso significa? Que às vezes a gente se prende em um vídeo
vídeo top, muito massa. Só que não é o vídeo muito bonitinho que vai vender. É aqueles modelos que Denis mostra que é uma headline, às vezes bem grande, que a pessoa pensa que eu sou cego, com um destaque absurdo, com uma cor muito chamativa e que na hora que a pessoa vê, ela, o que é isso? Ela pensa que é uma matéria de um jornal, ela pensa que é alguma coisa, ela vai ler, ela vai pelo menos ler, vai passar pelo menos 3 segundos no seu vídeo, e já é pelo menos o suficiente aí para estragar o engajamento do seu vídeo, para não prejudicar a entrega. O criativo não precisa ser perfeito, ele precisa ser impossível de ignorar. O que é que a gente pode extrair mais disso? O criativo, ele precisa ser criativo. O nome criativo, criar. A gente precisa criar. O que é criar? Deus nos deu o dom da criação para que a gente crie coisas. Ou melhor, como dizia Lavoisier, na natureza nada se... Como é que ele dizia? Mas tem outra coisa. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A mesma coisa acontece aqui. Então, eu já trouxe também o ponto muito importante que às vezes não é falar do produto. As pessoas não compram quando acreditam em você, elas compram quando começam a acreditar nelas mesmas, na maioria das vezes. Estudar a persona, a pessoa precisa ter a sensação de que você está falando diretamente com ela. A venda, ela nasce da tensão entre onde a pessoa está e entre onde a pessoa quer chegar. O que é vendas? Vendas é simplesmente você tirar a pessoa da onde ela está e levar ela até o ponto onde ela deseja estar. Então, venda nada mais é do que isso. É você tirar a pessoa de um ponto e levar a pessoa para outro ponto. E o criativo, ele é algo muito importante nesse processo. Por quê? Porque ele é o que faz a pessoa sair do ponto A e ir até o ponto B. Ele é o intermediador que faz a pessoa sair do ponto A e ir, seja para uma página de venda, seja para o WhatsApp, seja para algum lugar. Mas se você compreender o que é venda, você já consegue estar na frente de grande parte das pessoas que não compreendem isso. É você tirar a pessoa do ponto onde ela está e você levar até o ponto onde ela deseja estar. Então aqui existe dois extremos. Existe onde ela está hoje e existe onde ela deseja estar. Na internet não vende o melhor produto. Na internet vende quem melhor sabe falar para o cliente a dor que ele tem. Então, não é a melhor solução que vai se vender. O que vende é a pessoa que melhor sabe falar do problema que o cliente tem. Por quê? É igual a redação na escola. É a pessoa que sabe melhor problematizar o problema que o cliente tem, que a pessoa tem. E o criativo é um mecanismo muito importante nesse processo de dizer para a pessoa, você tem esse problema, eu vou te tirar daqui e vou te levar até aqui. Criativo nada mais é do que isso. Se você tiver só esse mapa no processo de venda e no processo de criativo, de tirar a pessoa de um canto e levar em outro, você vai contar a história, você vai falar do que o seu produto entrega, você vai falar da função, você vai falar dos benefícios, em outras palavras, você vai induzir a pessoa a sair daqui e ir para cá. Venda nada mais é do que isso. O que mais? Mecanismo como, a gente já falou um pouco, mas isso aqui é mais sobre níveis de sofisticação. Pode ter algo só sobre isso. Níveis de sofisticação, muito massa. O como, a questão de oferta e tudo mais. Mecanismo único. A chamada para ação, tráfego só amplia, criativo que decide. Tráfego não salva criativo ruim, criativo bom salva tráfego mediano. Isso aqui é massa. Pega isso. Foi o primeiro ponto que a gente tratou aqui, recapitulando. Tráfego só amplia. Criativo decide se vai dar bom ou não. E o tráfego, ele não salva o criativo ruim. Só que criativo bom salva tráfego mediano. Então, o que a gente faz é o ouro, digamos assim. É o que todo mundo quer. Criativo bom. O tráfego pode ser uma merda. Se o criativo for bom, é bem possível que salve. Se o tráfego for apenas mediano, já é o suficiente para dar bom. Agora, se o criativo for ruim, pode ser o melhor tráfego, não vai dar bom. Outro ponto, outro fundamento importante. Vamos só pincelando aqui. O algoritmo, ele não pergunta isso é bonito, isso é correto. Ele pergunta, as pessoas ficam. Ele pergunta
pergunta, as pessoas reagem, ele pergunta, as pessoas comentam, e aí tá o segredo para qualquer vídeo dar bom, é você compreender como o algoritmo funciona. O algoritmo, ele não quer saber se um vídeo é bonito ou se outro é feio, ele quer saber, as pessoas comentam, ele quer saber, tem visualização, ele quer saber, tem retenção, as pessoas estão ficando no vídeo. Se tem isso, já é suficiente para o seu vídeo tá bom. O algoritmo não tá nem aí para você. O algoritmo só quer saber, o vídeo é bom, não é que o vídeo é bom em termos de aspecto estético. O vídeo é bom em termos de gerar engajamento e retenção, porque o objetivo principal do Instagram é que a pessoa fique o maior tempo possível no vídeo para que ele apresente mais anúncio e, por consequência, aquilo gere mais ROI, mais dinheiro para ele. Por quê? Porque se tem mais gente no Instagram, tem mais gente vendo o anúncio, se tem mais gente vendo o anúncio, se tem mais gente vendo o anúncio, ele vende mais anúncio para os anunciantes e, por consequência, ele traz dinheiro. Então, essa é a lógica por trás do Instagram. O que mais? Se humanos não reagem, máquinas não distribuem. Em outras palavras, se não tem humanos reagindo, o algoritmo não distribui. Se não tem humanos reagindo, a máquina não distribui. Qual que é o caminho metodológico para validar um criativo? Como é que a gente valida e escala um criativo? É simples. Primeiro ponto, a gente testa. Não existe sucesso sem você testar. Então testa até você acertar. Porque até uma criança, quando foi andar, ela teve que testar, ela teve que cair. Com você, em todas as áreas da vida, não vai ser diferente. Então, primeiro ponto é que é teste. Você testa. Segundo ponto, feedback. Você vai ter algum feedback. Esse criativo deu bom, deu ruim, deu bom, foi mais ou menos, não foi. A partir disso, você vai o quê? Vai ajustar. Seja escrevendo uma outra coisa, seja falando de forma diferente. Então, a partir desse momento, você está no terceiro ponto. Você vai testar. E a partir do testar é onde vem o quarto ponto. Qual que é o quarto ponto? É você escalar. Eu diria, na verdade, que são 3 pontos. Tem outro antes de tudo isso, que é a ideia. Primeiro você tem a ideia, depois você testa, depois de testar você tem um feedback, depois de ter o feedback, que são as métricas, você ajusta, e depois de ajustar e testar e fazer tudo isso diversas vezes, você chega no último e quinto passo, que é o último, que é escalar. E a partir disso é onde o negócio acontece. Então, primeiro vem a ideia, depois vem o teste, depois vem o feedback, depois vem o ajuste, depois vem a escala, e é esse caminho que a gente vai percorrer nesses anúncios. Provavelmente nos próximos dias, nos próximos meses, a gente diz, isso faz sentido. Ou a gente diz, isso não faz sentido. E a gente vai mensurando e vai trazendo o que faz e o que não faz sentido, até a gente chegar no criativo, modelo de criativo perfeito, para que a gente escale cada vez mais. O mercado não compensa quem sabe mais, compensa quem comunica melhor. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Criativo é o idioma do dinheiro no digital. Então, é a maneira de você se comunicar e gerar receita. Então, antes, internamente, era o que a gente menos focava, só que, em outras palavras, é o que mais coloca dinheiro no bolso. Então, é por isso que a gente vai pegar mais pesado. Criativo. Então, ponto fundamental sobre criativo. Criativo é sobre criar, é sobre ser criativo. Então, antes de pensar em qualquer coisa disso, pode esquecer isso tudo, se você lembrar só disso. Criativo é sobre criar, é sobre você ser criativo. Então, o que é que determina se um criativo é bom ou não? Se ele é criativo. Obviamente, existem criativos que seguem um modelo, como é o nosso caso, só que ele precisa mostrar algo para a pessoa, ele precisa ser criativo, precisa mexer com o emocional da outra pessoa, precisa ser criativo ao ponto de ter um impacto emocional na pessoa, de gerar um impacto emocional, precisa ser bom o suficiente para criar realidades, para mostrar que a pessoa está aqui, mas ela pode estar aqui, para mostrar que a pessoa está na merda, mas que ela deseja aguçar esse desejo dela, que ela deseja ter uma vida melhor. E é a partir desse momento que a gente faz um criativo top. Quando a gente mexe com a parte emocional da pessoa, como é que a gente faz isso? Criando. Criando o quê? Criando realidade. Criando realidade como? Através de cópia, através de uma headline, através de uma cópia. A gente aguça a imaginação daquela pessoa, a gente faz aquela pessoa imaginar, a gente trabalha o emocional daquela pessoa, a gente trabalha a imaginação e a partir desse momento a compra é uma consequência. Sobre bloqueios. Eu vou comentar só um pouco sobre isso e aí a gente pode aprofundar em outro momento. Sobre bloqueios, era importante mais
mais gente tá aqui para entender, principalmente Nicolas, Larissa também, mas Larissa, enfim, todo mundo já sabe, mas vamos comentar um pouquinho sobre. O que é que faz um criativo ele ser bloqueado ou dar ruim no Instagram? Aí eu queria ouvir quem tá aqui, né? Quem tem experiência como Lai. Lai, o que não fazer para bloquear um Instagram? Você tá muito engraçado. É sério, a gente tem que ouvir pra gente aprender de quem já teve experiência no ramo. E usar o chat e dizer assim, quero uma copy que evite todos os bloqueios do Meta. Pronto, ela resumiu. Mas pra não... Fazer, jogar no chat e pedir pra ele reformular que evite bloqueio do Meta. De acordo com as diretrizes do Instagram. É isso. Chat reformula de acordo com as diretrizes do Instagram. Só que pra gente não ser burro e depender 100%, a gente também, por exemplo, quando a gente bate o olho em uma coisa, a gente já consegue assimilar. Para que a gente não sempre dependa necessariamente. A gente sempre vai conferir no chat. Eu sempre, tipo assim, não 100% das vezes, porque tem vezes que uma caixinha, por exemplo, não precisa. Mas, Trovão, o que é que faz o seu criativo não ser bloqueado? Um criativo não ser bloqueado e dar ruim bloquear a rede social. É você não ser apelativo. Não ser tão apelativo. É você ser muito apelativo no âmbito de fazer a pessoa imaginar como seria a vida dela diferente. Mas não ao âmbito de você prometer que a vida dela vai ser diferente. São dois extremos diferentes. O âmbito de você fazer ela imaginar a vida dela diferente e o âmbito de você fazer ela... E a parte de você prometer que a vida dela vai ser diferente. Se você prometer com todas as palavras, esse criativo será bloqueado. Porque o Instagram, ele interpreta como se fosse uma promessa irreal. O Instagram interpreta como se você estivesse prometendo algo irreal. Então, sempre que tiver lá, emagreça 7 quilos em 2 dias, o Instagram vai bloquear, porque é uma promessa. Tem a quantidade de peso que a pessoa vai perder e tem a quantidade de... Se eu disser lá, ganhe 100 mil em um mês, é bloqueio na certa. Por quê? Porque é uma promessa muito agressiva. E tudo que tem uma promessa muito objetiva, direta e que faça e que confirme com todas as palavras que isso vai dar certo para a pessoa, o Instagram interpreta como promessa irreal, se não até como golpe, e bloqueia. Aí você pode ficar sem live, pode ficar sem poder turbinar e etc. Então, como é que a gente evita isso? Você vai no chat e pede para o chat reformular de acordo com as diretrizes do Instagram. Só que para você não depender 100% disso, você também tem que ter o bom senso de entender que o quê? Que o Instagram, toda promessa direta e objetiva, você vai fazer 5 mil em 2 dias com o meu método. Se tem uma promessa muito direta, pode desconfiar que pode dar muito ruim. Então, toda vez que a gente estiver fazendo criativo, a gente tem que pensar em ser persuasivo, mas o limite da persuasão é quando essa persuasão começa a ser uma promessa. Começou a ser uma promessa que está prometendo de forma conclusiva que a pessoa vai ganhar esse valor, vai dar ruim. O que mais sobre promessa? O que mais que bloqueia lá? O que mais? Pode bloquear a promessa. Você está prometendo que é promessa. Ganhos rápidos. Ganhos rápido, fácil. A palavra fácil, o Instagram interpreta como uma oferta irreal. Por quê? Porque... Se for palavra, tem muitas palavras. Muitas palavras que não pode usar. Mil, dinheiro, quais? Renda extra é delicado, dependendo da forma que for tratado. O que mais? Tem muitas palavrinhas que são delicadas, que o Instagram bate o olho e já dá ruim. Então, tem que ter cuidado nessa parte. E sempre joga no chat. Chat, reformule essa copy para criativo de acordo com as diretrizes do Instagram. Ele vai te entregar reformulado de acordo com as diretrizes, ou seja, para não ser bloqueado no Instagram na meta. O que mais? Tem mais alguma coisa sobre bloqueio? Então, a questão do criativo é mais tranquila, porque às vezes fica rejeitado. A questão de postar no Instagram é que é mais complicado. Esse bloqueio lá é teve, sem fazer live, não ficar com shadowban, essas coisas. Criativo até dá para ser um pouco mais apelativo, mas... Dependendo da forma que for subir. Dá. O chat às vezes é muito light, e aí a gente, enfim, mas... Mas é na tentativa e erro. Você vai subir criativo 2, 3, vai ser rejeitado, aí já apaga logo. Então, acho que é isso. Alguém tem mais algum ponto? Não?
Aí ficou triste. Eu sou criativo sobre filmar o live. É um assunto que Enfim, fiz questão de ir lá e falar porque, enfim, ela já sabe o que dá bom, o que não dá e, querendo ou não, no Denis a gente sempre foi muito light. Até porque, até um tempo atrás, não tinha nada de CTA, né? Então, é isso, a gente presta atenção também até nas copy dos eventos. Nas copy dos eventos que os designers estruturam, né? Que geralmente, às vezes, uma vez ou outra, pode ter uma promessazinha ali. Mas ter cuidado até nisso. Porque uma das vezes, se eu não me engano, de Ruth foi isso. Foi uma copy do design, se eu não me engano, que subiu, não? foi uma cópia de um lançamento. Copy de um lançamento, que era a foto do lançamento, não era? Foi a cópia mesmo, tipo, eu tirei a cópia da minha cabeça, Sim. toda agressiva. Entendi. Aí quando eu fui no chat, ele só calculou, só que eu não pedi pra ele colocar dentro das diretrizes, aí ficou muito agressivo, muito mesmo. Eu lembro que quando eu parei pra ler, assim, meu Deus, como foi que eu soltei isso? Aí a questão de quando o Denis fala de você entrar muito no automático, né? É porque também, o ponto também é porque o Instagram sempre vai atualizando. Então, às vezes, o que dava... De 1000. Antes não dava BO. Antes podia falar qualquer coisa. Então a gente fica atento nisso também. Tem coisa que vai mudando. Tem palavras que vai mudando. Antes podia meio que tudo. Aí cada vez mais vai mudando uma coisinha ou outra. Então é ficar atento relacionado às atualizações para não dar ruim. E sempre no chat. E sempre ter bom senso de olhar e interpretar. Será que está muito, muito agressivo? Enfim, é isso. Se ficou na dúvida, tipo, é ruim ficar na dúvida. Se não ficou em paz, é ruim. Eu pelo menos acho ruim. Eu só subo quando o Denis diz, sobe. Mas mesmo assim eu ainda fico receoso. Como uns aqui. Mandei até pra Paulo o print. Mas Denis disse que pode subir, aí beleza. Mas eu sei que se der ruim, vai cair pra cima de nós. De toda forma. Ele tem autorizado ou não. Mas é isso. Mas o que influencia também? Alguns Instagram, por não ter muito orgânico, acaba se tornando mais perigoso. Já os Instagram que tem muita frequência de orgânico, acaba que o Instagram ele interpreta como um Instagram que tem credibilidade. Então é mais difícil de cair. Não quer dizer que não vai cair. Se você for altamente apelativo, vai cair. Mas que é um pouquinho mais difícil. No caso de a gente está sempre trazendo conteúdo orgânico, a humanização, que é interpretado como esses vídeos orgânicos e tal. Então fortalece o perfil. Já perfis que é só anúncio, turbinar, tem um orgânico uma vez no ano, aí é um pouquinho ainda mais delicado, porque o Instagram pode interpretar como o quê? É alguém que quer dar golpe, é alguém que quer fazer uma oferta irreal, etc. Então isso também influencia. Tanto que quando deu ruim a muitos Instagram aí ao mesmo tempo, uma das recomendações foi orgânico. Então pegar pesado no orgânico, postar conteúdo com frequência para quê? Para que o Instagram interprete que é uma pessoa normal. Porque qual que é a lógica do Instagram? Tudo que foge da realidade de ser uma pessoa normal, ele bloqueia, porque ele pensa que é um robô, porque ele pensa que é alguém querendo aplicar golpe. Então, se você mandar muita mensagem ao mesmo tempo, vai bloquear. Por quê? Porque não é comum, de uso comum de uma pessoa mandar mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ele interpreta como um comportamento que não está dentro das diretrizes, ou seja, que é um golpe, ou que é um robô, que é alguma coisa, bloqueia, dá ruim e você perde seu Instagram. É isso, resumindo. É isso. Mais alguma coisa sobre criativo? Cabeça de Débora chega tá pesado, tanto de... É informação aqui, Oi. é informação aqui. Aí, bom, o que a gente pode fazer na próxima vez é nível de conscientização e trazer as Dores do povo. Aí vai ser bem mais, a gente vai conseguir já até botar a mão na massa de ideias de criativo nessa base. E qual foi o outro que tu trouxe? E dores do público. Muito bom. Nessa parte, até mesmo para trazer algo diferente do que já é feito. Sim, é isso. Inclusive, eu mudando totalmente de assunto. Já tem no meu canal da playlist. Como é? Pois é um problema de cada vez. Esse aí eu ainda não pensei não. Já tem que movimentar, né? Vou anotar aqui. Muito bom. Movimentar perfil do Experience. Já pensar na pessoa, meu pai. Porque assim, até para as viagens que vai ter, já dá para pensar em criar diferença. Uhum. Os criativos nas viagens. Nas experiências que vai ter, enfim, não sei. Alguma coisa que dê um gancho para o criativo no Experience. Sim, importante. Vou anotar isso aí. Tá. Pois
Se tem mais alguma coisa pra trazer. Sobre criativo já foi, viu? Eu tô vendo outra coisa aqui. Mas é isso, galera. A gente vai fazendo esses momentos com mais frequência e aí cada um vai estudando sobre alguma coisa e traz aqui. Amanhã é Gran Show, né? Gran Show amanhã. Então vamos ter cortes. Tem uma live agora. Vou baixar no Instagram. Já anotar aqui pra eu fazer. E agora? Qual? Qual? E agora só ter passado. Turbinar. Eu vi no título que era turbinar, sobre turbinar. Eu Era vou turbinar. falar sobre turbinar. Aí, não sei se vai ser um hot seat, como vai ser, mas vamos falar de várias coisas aí, que é importante. Amanhã é Gran Show. Que hora é? Vê se tu acha o banner aí. É 1 hora, não, Henrique? Eu acho que é, mas geralmente é 1 hora, mas só pra confirmar. Vai que. 1 hora. Amanhã é Gran Show, 1 hora. Vamos chegar no máximo. No máximo não. Aí, enfim, vamos chegar com 1 hora de antecedência, na pior das hipóteses, organizar. Pergunta se vai ter almoço aqui. Só Vou eu perguntar. acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Mas assim, eu vou perguntar aqui, mas de toda forma, se alimentem bem de manhã, venham que com certeza vai ter alguma coisa para comer. Só que não sei se Renan falou aqui que não vai ter, tá? A mulher não vai fazer almoço. Então, provavelmente tenha alguma, como é lá? Não vou ter. Provavelmente tenha alguma coisa para que vão comprar, mas talvez o horário não seja dos melhores, talvez seja 3 da tarde, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é bom a gente vir meio um pouquinho alimentado, só para se prevenir. E aí, se tiver, a gente vai só reabastecendo, se tiver cedo. Né? Que vai ter, vai. Pode demorar e tal, enfim. Mas é isso. Que mais? Estou esquecendo alguma coisa aqui, já para falar agora. Acho que é isso. É isso. Vai conversando os próximos dias. Qualquer coisa, estamos por aqui. E amanhã tem Gran Show. Vou separar os cortes e vamos priorizar entregar amanhã, que a gente já se livra. E no outro dia vai ver o negócio lá. Vai ter ainda? É pra ter. É pra ter. Então, no outro dia tem o negócio dos secaps. Então, os criativos vamos entregar até amanhã. É até amanhã. Porque quando era só eu lá e Paulo, era só lá e um tempo. E aí depois eu fui e tal, a gente fazia sei lá quantos criativos, de vez que eu virava à noite, mas dava certo. E hoje, de certa forma, já tá bem mais distribuídozinho, assim. Tá bem mais tranquilo, comparado à realidade que era antes. E a gente... Eu fazia o Gran Show sozinho. E esse grande show até na manhã. Pois é, e algo que o Paulo falou aqui, antes o Gran Show durava até 1, 2 da manhã. Hoje o Gran Show tá